Mini coletânea. Portais orgânicos e larvas astrais. Pergunta: a matemática é uma expressão pura da fonte, ou ela foi falsificada? Bem-amado, tudo aquilo que é onda, forma, vibração, cor, corresponde, evidentemente, à fonte, o Pai Divino. A falsificação não se encontra no nível dos números. A falsificação encontra-se no nível de determinadas forças eletrogravitacionais, que induzem a um funcionamento separado da luz. E muitos elementos matemáticos, é claro, além do seu mundo dissociado, levam em conta uma série de fatores que vocês não conhecem, em meio a esta ilusão. Em particular, o que vocês chamam de forças gravitacionais, de eletromagnetismo, simplesmente não existem. Eles são substituídos por um princípio de atração que não está ligado a qualquer carga elétrica ou magnética, mas, sim, a um conjunto de vibrações referentes a partículas que vocês não conhecem em meio à sua dimensão, terceira dimensão. A falsificação é, antes de tudo, um sistema de crenças que os induziram a funcionar em meio a uma forma falsificada de vida, marcada por estados específicos em relação à atração e à repulsão, que nada tem a ver com o que acontece nos mundos da fonte e nos mundos unificados. Assim, os números, as formas e cores, as vibrações, são de uma gama reduzida, em meio à sua dimensão. Jamais, aqueles que falsificaram o espaço e o tempo que vocês conhecem, puderam cortar de forma definitiva, embora isso tenha sido tentado, a sua ligação, mesmo estreita, àquilo que vocês são. Eles ainda não compreenderam que a vida não pode ser manifestada sem o acordo da consciência, sem o acordo de uma qualidade especial da consciência. Então, evidentemente, no nível deste mundo, existem criações particulares desprovidas de consciência e de alma, tendo ainda assim forma humana, mas que não são habitadas por consciências de luz. Eles são portais orgânicos que não têm nenhuma ligação com a consciência. Estes portais orgânicos androides são baseados em padrões daquilo que vocês chamam de predadores, cuja única função é a predação e nos quais toda a inteligência foi colocada a serviço da predação. A um dado momento, vocês vão compreender e vão ver por vocês próprios, pelos sentidos e pela vibração, que certos seres tendo uma aparência humana, ainda assim não são dotados de consciência. Esses portais orgânicos, puramente biológicos, sem suporte de consciência, representam um número significativo do que vocês chamaram de seres humanos em meio a esta densidade, dimensão. Vocês não têm que se preocupar com isso, porque a predação é perfeitamente eficaz em nível de um escalão que eu qualificaria de global, mas totalmente ineficaz frente à luz e frente a um portal de consciência provido de um portal orgânico, quer dizer, de um ser realmente constituído de luz. Vocês não devem, indevidamente, se preocupar com isto, mas isso fará parte, também, de algumas revelações. Vocês irão se aperceber de que certas formas de vida não são, contrariamente àquilo que gostariam de fazê-los crer, dotadas de consciência, mas simplesmente dotadas de comportamentos ligados à predação. Anael, 4 de dezembro de 2009. Pergunta: que vai advir dos seres humanos que não chegam a viver o fogo do coração? Eles são muito numerosos e vão para onde os leva a vibração que portarão. Alguns recomeçarão um ciclo no que eu chamaria de uma terceira dimensão unificada. A única diferença é que eles terão a consciência do que são, mas não poderão se juntar ao que eles são enquanto não tiverem purificado o que é para purificar, correspondente aos apegos, às feridas e tudo o que não foi superado pela vibração do fogo. Agora, no que concerne ao que é chamado de portais orgânicos, ou sem a alma, ou sem espírito, eles serão simplesmente destruídos, porque eles não são viventes.
No que se refere, agora, a algumas forças, e elas são muito pouco numerosas, que dirigiram a humanidade para este estado de escravidão, seja os arcontes ou aqueles que vocês denominam os répteis, eles serão colocados, por sua vez, na prisão, mas terão a chance de ver a luz do sol através das grades, o que é ainda mais intolerável do que não saber que se está na prisão. Mas a redenção está no final do caminho. Isso não é uma punição. Isso corresponde, palavra por palavra, ao que disse o Cristo. Que lhe seja feito segundo sua fé. Haverá, portanto, estruturas vibratórias que não serão planetas, mas que permitirão viver o que é para viver em função de suas próprias vibrações. Anael, 14 de julho de 2010. Questão: como discernir o que releva de Lúcifer, dos arcontes ou de Satã? Lúcifer jamais, propriamente falando, quis qualquer mal, mesmo se o que decorreu de sua ação foi, antes, da ordem do mal. Os Dracos, aqueles que não estão ainda redimidos, foram persuadidos a agir para o bem. Enganam-se. Aquele que vocês chamaram de Satã nada tem a ver com Lúcifer. Ele é, de fato, Satya, em linguagem silábica original, o administrador territorial da Terra, criada de todas as peças pelos Dracos que se associaram, mas que forçaram alguns geneticistas Elohim de Sirius a criar um ser híbrido Draco-golfinho, se situando nos mundos intermediários chamados de segunda e de quarta dimensão, cujo objetivo era manter a Terra sob sua administração e portanto impedir o acesso à luz. Tendo visto a criação de Satya, há mais de 3.000 anos, Lúcifer, naquele momento, compreendeu o erro desastroso que era o seu. Hoje, aqueles que se afirmam de Lúcifer, estão, de fato, apenas sob a influência de Satya, acreditando ter relação com Lúcifer. Lúcifer ama a humanidade. Satya odeia a humanidade. Ele odeia a humanidade porque a única razão de sua criação e de sua existência é o poder sobre a humanidade. Escondendo-se ao abrigo da luz, na segunda e na quarta dimensão, ele poderia se utilizar do que se poderia chamar, nesse mundo, de um portal orgânico, se preferirem, de um sem alma e ainda menos espírito, ou seja, um sem espírito e um sem alma. Ele é alimentado pelo conjunto da matriz, através dos humanos, no mundo emocional e no mundo mental. Diretamente. Portanto, assim como São João escreveu sob o ditado de que Cristo, todo poder, por certo tempo, que toca o seu fim. Não tendo existência como espírito, ele será, como o conjunto dos portais orgânicos, diz criado, eis que não tem existência na luz. Anael, 3 de agosto de 2010. Questão: como saber se uma pessoa é um portal orgânico ou não? Pela vibração. Tentem emitir uma vibração do coração ou sentir a resposta do coração frente a um portal orgânico. Agora, mesmo os portais orgânicos, é preciso amá-los. Mas vocês não vão sentir o amor deles. Aliás, é preciso saber que quanto mais vocês abrirem o seu coração, mais vocês espantam os portais orgânicos. Para eles, isso é incompreensível. Agora, se vocês tiverem como companheira ou companheiro um portal orgânico, é um problema de vocês. Agradeçam-lhe por estar aí, porque ele os ajuda a se transformarem. Ivanov, O Amor ou o Medo, 20 de agosto de 2012. Pergunta: poderia falar das larvas astrais? Não são entidades conscientes, como desencarnados ou elfos, ou gnomos ou salamandras, ou fadas ou anjos ou outros. São habitantes que se nutrem a partir de pensamentos humanos, evidentemente que não são muito luminosos e que têm uma forma de vida pseudoconsciente, que se mantém e se nutre de pensamentos que os geraram. A particularidade dessas larvas astrais é, naturalmente, a de alinhavar-se nas auras humanas, pela parte inferior do corpo, grudando-se no meio da coxa esquerda, geralmente. Elas se prendem nesse nível e vão nutrir-se de pensamentos de mesma afinidade vibratória.
mas essa região das coxas não está muito distante dos órgãos genitais. Então, há inúmeras larvas astrais que se nutrem de pensamentos relacionados com o ato de procriar, ou seja, de pensamentos sexuais, de concupiscência, desprovidos de qualquer amor, de desejo de possuir, de desejo de coisas que são de natureza humana não evoluída. Aí está o que eu chamei de larvas astrais, que podem interferir no nível sexual, obviamente, e arrastar o ser humano a uma dependência à sexualidade ou, eu diria, a algumas perversões. Ivanov, Noite Escura da Alma, 7 de junho de 2007. Questão: como discernir se uma entidade que se apresenta a nós é benéfica? Não é uma questão de sensibilidade. Uma entidade chega, sempre, de algum lugar. Então, é claro, se vocês não tiverem sensibilidade, se vocês não tiverem qualquer chakra aberto, se as coroas não estiverem abertas e se vocês não sentirem a entidade chegar, como vocês querem saber? Não há possibilidade. Ou, então, é preciso encontrar alguém que seja capaz de ver, de sentir as entidades. Sri Aurobindo havia explicado que as entidades de luz chegam pelo canal mariano ou, em todo caso, pelo alto e à esquerda, enquanto os desencarnados, que não são, necessariamente, negativos, chegam no alto à direita. Há entidades astrais que podem penetrar o plexo solar, há larvas astrais que podem vir fixar-se, geralmente, na coxa esquerda, e há entidades que tentam se camuflar, mas que chegam por trás. Por trás, em geral, no alto, eu não falo do impulso Kiriste metatrônico, por trás da cabeça, são entidades que pertencem a formas de vida que mantêm a ilusão da matriz. Mas sem as percepções vibratórias, isso me parece extremamente difícil, não é? De qualquer modo, é muito simples. Se vocês são absoluto, nenhuma entidade, como nenhum humano pode fazer o que quer que seja. Porque vocês estão livres de toda forma, não estão mais instalados nem na personalidade, nem no si. Portanto, nada pode manifestar-se em relação a coisas que vocês chamariam negativas. Isso não existe mais quando vocês estão nessa verdade absoluta. Ivanov, O Amor ou o Medo, 20 de agosto de 2012. Trechos extraídos de mensagens do site francês A Outres Dimensions. Seleção e edição: Betty Rodrigues. Publicado em portaldosanjos.net.